fala de livro infantil, vem alguém falar de Lobato, Bandeira, Princesa. Ai, gente, vamos mudar um pouquinho o disco? Como muitos de vocês já sabem, eu trabalho com literatura, eu sou professora de leitura aqui na Prefeitura de São Paulo e eu dou aula para criança, então eu tenho bastante contato com livro infantil. Eu também pesquisei literatura infantil na faculdade, então assim, é uma área que eu gosto bastante. Eu não concordo com quem acha que literatura infantil é menor, é boba, sei lá, pelo contrário, eu acho que é bastante legal, complexa e que traz assim um mundo de possibilidades, não só para criança, mas pra gente de tudo que é idade. Como o Dia das Crianças está chegando e muita gente gosta de dar livro de presente para as crianças, campanha Dê livro de presente para as crianças! Eu decidi fazer esse vídeo com 10 indicações de livros infantis para crianças de diferentes idades e com diferentes propostas, mas que são assim, livros mais modernos e que eu acho que tem mais a cara da molecada hoje em dia. Para isso eu me baseei na minha experiência pessoal, no acervo da minha sala de leitura também, e nos livros que as crianças mais gostam, quando eu leio pra elas na escola. Eu não tenho esses livros aqui em casa, então na hora de editar o vídeo eu vou colocar aqui as fotinhas, tá bom? Pra vocês verem as capas. Eu vou começar com uma série de livros pensando na representatividade. Muitas crianças que têm características fora do padrão Disney não se sentem representadas, não se sentem participantes das histórias infantis. Eu acho que isso é muito grave, eu acho isso de uma violência tremenda. Então eu vou dar dicas de livros aqui para que essas crianças se reconheçam. Então eu vou começar com Uma Princesa Nada Boba, que é do Luiz Antônio. Eu descobri esse livro recentemente, eu fiquei completamente apaixonada por esse livro. Então é a história de uma menina que no início do livro ela tem muita vergonha de si mesma, então a gente não sabe nem o nome dela. E ela vai passar por um caminho de descoberta aí ao longo da história. Mais pra frente a gente vai descobrir que essa menina é negra e ela não se via como uma princesa. Mas ela vai descobrir então as princesas africanas e as suas histórias maravilhosas, que inclusive são histórias mais legais do que as das princesas que ela conhece. Então ela vai falar assim, por exemplo, nossa, mas tem como uma princesa ser guerreira? Ela não precisa ficar esperando príncipe, né? Então é um livro muito bonito, a ilustração dele é toda em aquarela, é muito legal. Ele traz um empoderamento muito grande para as meninas e para as negras, principalmente, claro. Que é essa ideia de que chega, né, gente, de ficar ali em Cinderela, Bela Adormecida e tal. Vamos falar de princesas reais. Vamos mostrar para as nossas meninas que elas podem ser muito mais do que qualquer história tradicional falou para elas. Então eu estou gamadíssima nesse livro. E eu, de verdade, acho que todo mundo tinha que comprar e ler para as crianças, entendeu? E, gente, sério, é muito lindo esse livro. Uma Princesa Nada Boba. Super recomendo. O segundo livro nessa mesma linha é um livro que é mais conhecido, que é o Black Power de Tayô, da autora Kyu-san de Oliveira. Esse livro é muito poético, então a gente tem uma menininha que é a Tayô, ela tem 6 anos, e a história então vai contar sobre o Black Power dela, então vai falar sobre tudo que ela leva no Black Power, toda a sua ancestralidade, toda a sua história, vai falar da relação com as outras pessoas, então às vezes até dos colegas da escola que, por exemplo, falam mal do cabelo dela, e aí ela diz que ela tem dó dessas pessoas, porque elas não entendem, sabe? Então é um livro, assim, bem delicado pra falar dessa questão tão importante de identidade, que é o cabelo crespo. Um livro muito fofo, as ilustrações também são ótimas, porque, gente, sério, ilustração faz muita diferença quando a gente tá falando de livro infantil, né? E é de uma poesia maravilhosa, assim, e eu tenho alunas que são negras ou que têm o cabelo crespo, e que, assim, ficaram apaixonadas por esse livro, sabe? De querendo levar pra casa várias vezes, assim, e ficarem, nossa, como a Tayô é linda, sabe? E quando a gente vê ela falando que a Tayô é linda, a gente percebe que ela se reconhece como linda. E isso não tem preço, gente, sério. Faz muita diferença na vida de uma criança. Terceiro livro que eu vou indicar pra vocês é um livro indígena do autor Cacauerá Jecupé e é o livro chamado As Fabulosas Fábulas de Iauareté. Iauareté é a onça-rei, é como se fosse o rei das nossas florestas, o nosso leão. E eu acho esse livro muito legal porque fábula é um gênero muito legal pra trabalhar com criança. Só que as fábulas que a gente conhece geralmente vêm de animais e de culturas que não são as nossas, e são sim as europeias. Então, por exemplo, você vai ter lá a história do lobo e do cordeiro e da raposa, e assim, são coisas que a gente não tem assim tanta familiaridade. Então as fábulas de Iauareté são histórias indígenas que trazem como personagens os animais aqui do Brasil. Então é a tartaruga, a anta, a onça. E são fábulas muito legais, e também tem toda aquela questão da fábula, dos animais personificados, da moralidade, enfim. Mas é um livro muito gostoso e ele é ilustrado por uma criança, então todos os desenhos são feitos por uma criança, é muito bonitinho, de verdade. Então, As Fabulosas Fábulas de Iauareté. O quarto livro que eu vou indicar já sai um pouco dessas questões
Mas é um livro muito legal da Ruth Rocha que se chama Quem Tem Medo de Monstro. Esse livro é muito interessante porque ele vai trabalhar com o medo das crianças. E aí a gente tem, assim, um monstro que vai tendo medo do outro, sabe? Então é tipo, o lobo mau que tem medo do fantasma, o fantasma que tem medo do um pirata que tem medo do bicho-papão. E isso é super legal pra trabalhar com eles, a ideia de que ter medo não necessariamente é algo ruim. E que todo mundo sente medo, até os monstros sentem medo. Então tem uma certa idade, eu diria ali por volta de 5, 6 anos, que é bem legal trabalhar essas questões das inseguranças e dos medos que essas crianças têm. Eu acho esse livro muito legal por isso. O livro também é todo rimado, as crianças amam rima. E assim, né, gente, Ruth Rocha é amor. O quinto livro que eu vou indicar é um livro estrangeiro, se chama A Casa Sonolenta, na tradução. É da Audrey e do Don Wood. Esse A Casa Sonolenta, ele é legal por quê? Ele traz um gênero que as crianças gostam muito, que é o conto cumulativo. Então é uma história que vai aumentando ali, frase por frase. Então, não sei explicar isso, gente. Então é assim, a casa sonolenta, aí tem a avó dormindo, aí na outra página vai ter o menino que tá dormindo em cima da avó, aí na outra página tem o cachorro que tá dormindo em cima do menino que tá dormindo em cima da avó, entendeu? E aí vai criando, assim, várias camadas de história, e as crianças gostam muito, porque a partir de determinado momento elas começam a prever o que vai ser dito, e elas se acham o máximo, assim, quando elas acertam, sabe? Então é bem gostoso ler esse tipo de história com eles. A Casa Sonolenta é um livro que não para na biblioteca, que as crianças adoram e pegam sempre, e é muito gostoso de ler. Historinha pra ler antes de dormir, hein? O sexto livro que eu vou indicar é uma história muito engraçada, que as crianças também adoram, histórias de humor, que é uma história do Ilan Brema, que se chama Até as Princesas Soltam Pum. Esse livro é o único livro de princesa que tem na minha sala que eu vejo os meninos pegando assim direto. Então a história é mais ou menos assim. Uma menina chega em casa e ela fala pro pai que um coleguinha da escola disse que as princesas soltam pum. E ela tá indignada. E o pai vai mostrar pra ela que é verdade, que as princesas soltam pum. Só que aí ele começa a modificar todas as histórias tradicionais, sabe? Então, por exemplo, a Branca de Neve desmaiou por causa de um pum tão fedido que ela soltou. Ou a Cinderela teve que correr meia-noite por causa do pum também que ela soltou e ela correu com vergonha, sabe? Então ele vai mudando todas as histórias de princesas tradicionais, mostrando que as princesas soltam pum sim, mas que nem por isso elas deixam de ser princesas. Então é um livro legal porque traz também essa linha de paródia, né? De brincar um pouco com as histórias tradicionais. Eu sou muito fã disso, eu adoro Shrek, por exemplo, pra mim é a melhor animação, assim, dos últimos tempos, porque vai subverter esses quadros, esses conceitos que a gente tem, essa idealização que querem passar pras crianças, né, a todo custo, e esse tipo de história subverte um pouco isso, sabe? Então eu acho bem interessante. E as crianças, assim, gargalham. Também nessa linha de história tradicional, tem um livro que eu gosto bastante, que é o Ervilina e o Princês, da Silvia Ortoff. Esse livro é uma paródia da história A Princesa e a Ervilha. Não sei se vocês conhecem, que é uma história de um príncipe que está procurando uma princesa para casar, e aí a mãe faz um teste, que é colocar 18 colchões em cima de 18 edredons e pôr uma ervilha embaixo, e só a princesa que sentisse a ervilha seria delicado bastante para casar com o rapaz. O que acontece na Ervilina e o Princês é que, além de ser uma história com cara de cordel, que também é toda rimada e bonitinha, a princesa não quer casar com o príncipe. Então eles fazem todo um esquema lá pra descobrir quem é a princesa delicada, etc. A moça não quer participar do teste, eles levam ela meio que à força. E aí ela participa e a rainha fala: é essa moça que você vai casar, meu filho. E ela fala: quem disse que eu quero casar com você? Eu não quero casar com você. 2 beijos. Adoro. Então é muito legal, sabe? Mostrar que tem outras possibilidades também. Então ela não quer casar com o príncipe. E normalmente as moças não são consideradas, né? Nessas histórias, o príncipe quer casar e pronto, ela casou. Porque ela só pode querer isso da vida mesmo, né? Só que não. Oitava indicação, livro da Eva Furnari, que tá no top 3 dos livros mais queridos pelas minhas crianças, que é o Você Troca. O Você Troca é um livro bastante sonoro. Ele, na verdade, não tem, assim, muito sentido ou uma história linear, mas ele é todo baseado em rimas e no humor. Então é assim, por exemplo, você troca um pato sem dente por um sapo contente e coisas assim. E as crianças gostam muito e elas interagem, porque como o livro é cheio de perguntas, né? Você troca isso por isso? Elas ficam assim, não. Então é bem legal. Pra crianças menores aí também, né? Acho que até uns 7, 8 anos. Depois disso, talvez elas não vejam mais tanta graça. A nona indicação é o livro que é o campeão, de longe, disparado da sala de leitura, que é o livro que se chama Vai Embora, Grande Monstro Verde. Esse livro é de um autor chamado Ed Emberlin, e é um livro que tem uma materialidade muito legal, porque ele é de capa dura e ele tem uns desenhos vazados, então as crianças vão passando e o monstro vai sendo formado, sabe?
Então ele vai descrevendo o monstro, fala, por exemplo, dos olhos, depois do nariz, depois da boca. E aí, conforme você vai passando, esse monstro vai sendo formado. Primeiro só os olhos, depois os olhos e o nariz, depois os olhos, o nariz e a boca, enfim. E aí depois essa criança vai mandar esse monstro embora e vai mandar uma parte de cada vez também. Então o monstro vai se desmontando ali aos olhos das crianças também. Eles amam esse livro, é assim, a preferência nacional daquela sala. E é um livro de fato muito legal, que é uma leitura gostosa, é divertido, é interativo e que tem uma materialidade assim muito bacana também. E o 10º livro, a última indicação, é o livro da Adriana Falcão, que eu não poderia deixar de fora porque eu amo essa escritora, que é o livro Luna Clara e Apolo 11. Na verdade, existem outras histórias dela, vocês podem procurar, porque ela é incrível. Mas o Luna Clara e Apolo 11, ele é uma indicação para as crianças já maiores, assim, acho que eu diria depois dos 9, 10 anos. E é uma história extremamente literária, assim, tem uma qualidade literária muito boa, sabe? Então ele é bem grossinho, só que ele tem pouca coisa escrita, assim, então não é tão grande quanto parece, não se assustem. Então a história é assim, a Luna Clara, ela é uma menina, o pai dela sumiu no mundo, só que ele não sumiu assim, ele abandonou a família, ele meio que se perdeu da mãe. E o pai dela chama Doravante e a mãe chama Aventura. E aí a Luna Clara vive esperando esse pai retornar, sabe? E esse pai, ele perdeu a sorte dele num lugar que chama Vale da Perdição, que é onde todo mundo perde tudo. E desde então ele anda pelo mundo com uma nuvem de chuva em cima da cabeça dele. Já o Apolo 11 é um personagem que tá ali crescendo paralelo à Luna Clara, que vai formar um casalzinho com ela. E ele é um menino que, desde que ele nasceu, tem festa todo dia, sabe? Então, assim, é um livro muito fantástico, no sentido de fantasia mesmo. E ele é muito delicado, ele é engraçado, ele tem uma qualidade literária muito legal. E ele é um romance sem ser muito grudentinho, sabe? Então é um livro que eu sou fã número 1, assim, sou apaixonadíssima. Então fica aqui a minha indicação para as crianças maiores, de uma leitura muito gostosa, com uma qualidade literária, assim, muito show de bola. Certo, galera? Bom, então foi isso. Gente, livro infantil é um negócio que tem muitos, né? Eu escolhi esses 10, assim, obedecendo a alguns critérios de gêneros diferentes, idades diferentes, mas claro que existem outros livros que eu adoro também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui, me ajuda a compartilhar o meu trabalho. E se você tem outras indicações de livros infantis que eu não citei ou que eu nem li, que você quer que eu leia, coloca aqui nos comentários porque eu vou adorar. Eu adoro literatura infantil, então eu vou amar ver as indicações de vocês também. Então por hoje é só. Beijinhos e até a próxima.